E o Bahia, como um bom toureiro, colocou o Red Bull Bragantino na roda. Colocou o Bragantino para bailar. 3-0, fora o show, fora o rodeão de bola, fora os ameaços e fora as brincadeiras. Em determinados momentos da partida, o Bahia estava brincando com o Bragantino dentro da grande área defensiva do próprio Bragantino. Quando o Bahia faz 1-0 com o Juba no finalzinho do primeiro tempo, numa belíssima jogada trabalhada, Jean Lucas dá a bola para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro dá o passe entre linhas para Luciano Juba. Juba dá só um tapinha para fazer uma tabelinha com o Willian José. E o Willian José recebe o passe, faz muito meio pivô, devolve para Juba, ele entra na grande área e finaliza nas pernas de Cleiton, fazendo 1-0 para o Bahia na reta final do primeiro tempo. Depois desse gol, 5 minutos depois, o Bahia tem outra grande chance para fazer o 2-0. E o Bahia simplesmente começou a brincar com o Bragantino, a colocar o Bragantino na roda. E parecia jogo de videogame. E assim, se o Bahia não faz o 2-0 e mata o jogo logo no primeiro tempo, a torcida do Bahia ia cornetar aquilo ali. Se o Bahia tomasse um empate no segundo tempo, a torcida do Bahia ia cornetar muito. Olha aí, faltou mais coragem para finalizar logo, faltou mais, não é nem coragem a palavra correta, faltou mais seriedade para finalizar logo a bola no gol, porque vocês trocaram 500 passes dentro da pequena área quase e não finalizaram a bola em gol, como quem estivesse sendo soberbo em campo e brincando com a partida. Foi quase que isso. O Williams recebe o passe na marca da Cal, já poderia finalizar. Ele rola a bola para Ademir, quase na pequena área, corta o defensor do Bragantino, poderia finalizar. Devolve a bola para trás para Juba na marca da Cal, poderia finalizar. Juba só rola para William José na marca da Cal, poderia finalizar. E ele brinca de novo, solta o passe para Jean Lucas, ele fala: Jean Lucas, faz e me abraça. E Jean Lucas quase que na pequena área ali, né, finaliza a bola raspando a trave. Então assim, o Bahia estava brincando com o Bragantino depois do 1-0. Brincando mesmo, tá? Colocando o Bragantino simplesmente na roda e o 3-0 foi justíssimo. Óbvio que esse 3-0 é muito construído também, porque o Bahia ficou com um jogador a mais a partir dos 10 minutos do primeiro tempo. Mas é bom ressaltar uma coisa. Apesar do Bahia ter um a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo, não seria qualquer time do Brasil que colocaria o Bragantino na roda como o Bahia colocou, não. Sabe por quê? Porque a gente tá falando simplesmente do terceiro colocado da Série A. O Bragantino vive um bom momento na temporada, na Série A tá muito bem, tá a um ponto do líder, que não jogou nessa rodada ainda. O jogo contra o Sport foi adiado. Mas, sim, o Bahia jogou muito bem contra um time que joga muito bem. Beleza que o Bahia teve um jogador a mais, eu sei que isso é um ponto muito relevante. Se o Bragantino tivesse com os 11, do primeiro ao último minuto, o Bragantino não ia tomar 3-0 e não ia ficar nessa roda. Poderia até perder o jogo, mas não seria um 3-0. Mas, mais uma vez, qual é o time da Série A hoje que faria o que o Bahia fez lá em São Paulo? Eu ia falando na Bia Bichedino, no Cícero de Souza. Só o Bahia, pelo que joga na temporada, o Flamengo e o Cruzeiro. Acho que nem o Palmeiras faria esse 3-0 aí com tanta dominância e com tanto envolvimento a partir do 1-0 na reta final do primeiro tempo. Mas vamos colocar o Palmeiras também no balaio. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. Além desses times aí, o Bahia também teve essa capacidade de meter 3-0 no Bragantino. O Bahia subiu 2 posições, está na quinta colocação com 21 pontos conquistados. A campanha do Bahia vem sendo de recuperação. Na Série A, fora de casa, o Bahia não tinha uma boa campanha, só tinha vencido um jogo fora de casa, que foi contra o Palmeiras, né? Veja só, o Bahia venceu dos líderes, basicamente, né? O Bragantino terceiro colocado e o Palmeiras, nesse momento da competição, é o quarto. Então, assim, o Bahia só venceu dos líderes fora de casa. O Bahia precisava melhorar essa campanha e melhorou. Chegou a 7 pontos conquistados, longe da Fonte Nova, tá? Então, assim, a rodada acaba até sendo boa pro Bahia, porque o Cruzeiro, que tá aqui no bololô, na briga pela liderança, empatou contra o Vitória fora de casa. Se a gente analisar aqui também o Atlético Mineiro, esse resultado nem foi tão bom, né? O Galo venceu do Internacional, mas o Fluminense não jogou. O Fluminense que tá aqui muito próximo do Bahia, sexto colocado. O Palmeiras não jogou, tende a vencer nessa rodada, né? Que ainda vai ser remarcada. E o Flamengo não jogou contra o Sport, que o meu Sport, que é o lanterna da Série A. Mas assim, a campanha do Bahia é muito boa. E aí, pode brigar pelo título? Calma, né? Calma. Título ainda não. Acho que o Bahia teria que ter um elenco mais robusto, mais completo e melhor pra gente falar que vai brigar pelo título da Série A. Porque 38 rodadas, irmão, tu tem que ter um elenco melhor até do que é o do Bahia, como o do Flamengo, o elenco do Palmeiras. E o trabalho do treinador também vai ter que continuar sendo bem executado com o decorrer da Série A.
E tem que saber conciliar, né? O Bahia joga Sul-Americana, joga Copa do Brasil e joga Série A. O Bahia não tem elenco para jogar as 3 competições em alto nível a temporada inteira. Lógico, o Bahia tem sim para pegar, sei lá, vou pegar o Sport, aí no meio de semana, aí no final de semana vou pegar o América de Cali. O Bahia consegue mesclar ali um pouco para conseguir bons resultados nas 2 partidas. Tô dando exemplos aqui, tá, gente? Aleatórios. Mas quando for pegar um Flamengo numa Série A e no meio de semana na Copa do Brasil for pegar um Palmeiras, não tem elenco suficiente para jogar toda a temporada em um alto nível. Agora, pegar time de meio de tabela para baixo e pegar time de Série B e tal em Copa do Brasil, hipoteticamente, aí o Bahia tem sim. Tem elenco e principalmente, né, tem bola para fazer bons campeonatos aí da Copa do Brasil, na Sul-Americana, podendo chegar na final e na Série A também, tá? Mas, antes de falar um pouco mais sobre o jogo, a gente vai dar destaque a isso aqui. E o legado Yuri Romão, tá? Antes disso, a Montenegro Cargas e Traineação mais uma vez a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente, simbora. Vou até arrastar aqui a minha tela um pouco mais pro lado esquerdo. Olha o que o Bahia postou nas redes sociais. Finzinho de Dia dos Namorados e o ADM traz uma dica para fechar com chave de ouro. O horário é propício para chegar no ouvidinho da pessoa amada e dizer: amor, Jubinha veio de graça pro Bahia. Confia que vai dar bom. Pois bem, de vez em quando, o ADM do Bahia sacaneia o Sport nas redes sociais com essa questão dos frete grátis, no caso do Luciano Juba. Inclusive, o anúncio de Juba como jogador do Bahia foi justamente chegando frete grátis, esse frete aqui é grátis e tal, porque o Sport perdeu Juba de graça. Esse é o legado sem vergonha da gestão Yuri Romão. Perdemos uma das maiores joias da base do Sport no recorte recente, muito melhor do que Pedro Lima, muito melhor. Ou alguém acha que Pedro Lima é melhor do que Juba? Pelo amor de Deus, né, gente? Lógico, futebol, Pedro Lima pode evoluir muito e pode até chegar a um patamar acima do de Juba. Pode ser. Pedro Lima já tá na Europa. É verdade, Juba tá no Brasil. Mas ele tá no Brasil num time que briga por Libertadores e tal e tá jogando, né? Pedro Lima nem tá jogando direito no Wolverhampton, gente. Sei nem como é que tá a situação atual dele, mas ele nem joga lá. Juba é titular absoluto num time que pode brigar por título sul-americana, na Série A tá ali no G6 pra cima, e na Copa do Brasil pode brigar e a projeção futura, né, do Bahia nas próximas temporadas é de briga sempre ali, nas cabeças. G4, G6, G3, podendo beliscar um título internacional de uma Sul-Americana, por exemplo. Então, o patamar do Bahia é um patamar bom. Juba não tá, esquecido no futebol, não, pô. Muito pelo contrário. Pedro Lima é muito mais novo do que Juba, óbvio. Pedro Lima tem 7 anos a menos do que Juba, então eu não tô falando que Pedro Lima é fraco, é horroroso e Juba é o melhor jogador da história. Não, não é isso. Mas assim, pra mim Juba é ainda melhor do que Pedro Lima, é mais completo. Juba pode jogar de lateral esquerdo, e pode jogar de ponta esquerda, e pode jogar de meio atacante. Pedro Lima só joga de lateral direito, basicamente. E Juba cobra falta, e finaliza melhor de longa distância. É um jogador mais completo. Óbvio, Pedro Lima é 7 anos mais novo. Eu não tô querendo aqui falar que Pedro Lima não presta, mas o ponto é, Juba não deveria sair daqui de graça. E ele saiu por causa da incompetente gestão do senhor Yuri Romão. Paciência. Bom, gente, vamos pro jogo agora, sem mais enrolações. Se a gente for analisar, muito da partida se passa pela expulsão de Andrés Hurtado. Antes da expulsão dele, era um jogo muito equilibrado. E até depois da expulsão, se a gente for parar para analisar, o Bahia não cria nenhuma grande chance até os 35, 37 minutos do primeiro tempo. O Bahia, lógico, tinha um controle da posse, tinha um controle territorial. A qualquer momento o Bahia ia achar um gol, isso aí estava claro. Mas não era um Bahia envolvente, colocando o Bragantino na roda e criando várias chances até achar um gol. Não. O gol ele sai na reta final do primeiro tempo, numa jogadaça construída de pé em pé. Jean Lucas, Everton Ribeiro, Juba, tabelinha com o William José. E o William José tá jogando muita bola, tá? O senhor William José tá jogando muita bola e não é pouca não. E hoje pra mim foi o melhor em campo, porque ele deu assistência pro gol de Juba, fazendo um belo papel de pivô. E deu assistência pro gol de Everton Ribeiro, mais uma vez fazendo um belo papel de pivô. Então assim, o William José vem jogando muito, mas mais uma vez, o enredo do jogo não tava um Bahia massacrador nesse momento, até achar o gol. Não era isso. Mas depois que achou o gol,
e merecidamente, tá? Deu uma tranquilidade muito maior e criou duas outras grandes chances até fazer o segundo gol. Aquela que perdeu com o William José perdendo gol, o Ademir perdendo gol, o Juba rolando, a galera brincando, o Jean Lucas finalizando a bola para fora, o Bahia colocando o Bragantino na roda, depois de 2 minutos, no último lance do primeiro tempo, belo passe de William José e Everton Ribeiro finaliza, Cleiton faz a defesa, pega no defensor do Bragantino e entra no gol, acaba sendo contabilizado aqui gol contra, tá? Do Bragantino na partida. Então assim, analisando aqui a estatística rapidamente, primeiro tempo, 70-30 posse de bola para o Bahia. 2 chances claras criadas, 2 gols marcados. Eu colocaria 3 grandes chances, tá? Os 2 gols e aquele lance que o Bahia colocou o Bragantino na roda dentro da grande área. 7 a 12 finalizações, porém Cleiton só fez uma defesa. É o que eu tô falando para vocês, foi um Bahia melhor, com controle territorial, controle da posse, com mais finalizações, mas não era aquele Bahia massacrante que tava envolvendo o Bragantino todos os minutos depois da expulsão. Não era isso exatamente. Até porque o Bragantino é um time bem organizado. Se o Bragantino fosse time de zona de rebaixamento, o Bahia hoje faria uns 5 a 0, fora o baile. É porque o Bragantino é um time bem treinado e é um time bom. E tá numa boa fase. Até em determinados momentos conseguia até rodar a bola no campo de defesa. Mas depois que toma o primeiro gol, aí meu amigo, acabou. O Bahia começa a comer o Bragantino de coco, faz 1 a 0, faz 2 a 0, vem o segundo tempo e assim, Pita até entrou no início do segundo tempo, né? Conseguiu até entrar bem, inclusive. Gostei da entrada de Pita. Mas já era meio que tarde demais, né, irmão? 2 a 0 já no placar. Pita até finalizar algumas bolas ali com perigo e tal. Foi o melhor jogador do Bragantino na partida, no segundo tempo, pelo menos. Mas 2 a 0 já na partida, o Bahia controlando a partida de forma absoluta, praticamente incontestável. E ainda amplia o marcador com um golaço de Michel Araújo, que ele finaliza de fora da grande área e a bola vai quase que no ângulo ali com muita força e firmeza. Todos que entraram no segundo tempo entraram muito bem também. Cauli ainda finalizou uma bola belíssima que o goleiro fez uma boa defesa. Então assim, todos jogaram bem, cara. Não tem que se contestar muito a atuação do Bahia, não. Pra mim, o melhor em campo, William José, pelas 2 assistências. Uma não foi contabilizada porque o gol de Everton Ribeiro foi gol contra. Em segundo, eu coloco o Luciano Juba, pelo gol que ele fez e pela parte ofensivamente, que contribuiu bastante. Fez um gol e deu uma pré-assistência. E no top 3, acho que Everton Ribeiro tá de bom tamanho. Puga conseguiu ajudar, mas não foi aquele Puga brilhante que já foi em outras partidas. E nem precisou ser. A Caio Alexandre também conseguiu jogar muito bem. Pra mim, deve ser o terceiro ou o segundo melhor primeiro volante do Brasileirão até o momento. Eu ia falar do Brasil, mas do Brasil aí você pode colocar jogadores europeus, né? Que estão jogando na Europa, na verdade, brasileiros, mas que estão jogando no futebol europeu. Mas que estão jogando no Brasileirão, o Alexandre deve estar no top 2, top 3 aí, tranquilamente, porque ele é um jogador extremamente consistente, lúcido, com muita dinâmica no meio campo, sabe sair muito bem da pressão, tem bom passe em profundidade quebrando linhas. Cara, jogando muita bola, tá? O senhor Caio Alexandre. Talvez é o jogador mais regular do Bahia em toda a temporada. É difícil você caçar um jogo ruim de Caio Alexandre, tá? Muito difícil mesmo. E o William José vem crescendo rodada após rodada na temporada, vem se caminhando aí para ser um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Diria que no recorte dos últimos 30 dias ou 40 dias, ele tá no top 3 ou top 4 nos últimos 30, 40 dias. Na temporada, teve outros centroavantes que teve mais atuações relevantes. Um Verrete, aí você pode citar o Caio Jorge do Cruzeiro, até o próprio Pedro Raul, diante das circunstâncias do Ceará e tal, todo o contexto, já teve mais bons momentos do que o próprio William José, diante do contexto que o William José recebe muito mais bolas do que Pedro Raul, tá? Só pra colocar o ponto. O William José é mais centroavante do que Pedro Raul, é lógico isso. Enfim, cara, não tem muito o que contestar, né? Grande atuação do Bahia, grande vitória, 3 pontos, 3 a 0, fora o vareio de bola, e contra um adversário duríssimo, fora de casa, o Bahia se coloca na briga aí no G4, pelo G4 da Série A. Não está no G4 ainda, mas se tivesse só nessa competição, a partir de agora, eu cravaria que o Bahia pegaria um G4. Como não está, tá jogando Sul-Americana e tá jogando também a Copa do Brasil, aí, meu amigo, tem muita coisa para rolar. O Bahia vai oscilar de desempenho também, como qualquer time aí da Série A. Mas eu vejo que o Bahia é o time que oscila menos até do que a média dos grandes clubes do futebol brasileiro, tá? Em relação à atuação, a desempenho. O Bahia é um time muito constante na média em relação a desempenho. Bom, é isso, cara. Um abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações também. Valeu, gente. Tamo junto.